Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar sobre a estrutura interna do nosso planeta Terra. Vamos lá? Bom pessoal, na aula de hoje falaremos sobre a dinâmica interna da Terra. Essa dinâmica envolve a teoria da deriva continental, a teoria da tectônica de placas, os limites entre as placas tectônicas, os processos internos de formação do relevo e os terremotos e vulcões. Bom, vamos começar entendendo o que é uma placa tectônica. A crosta terrestre ela está toda dividida em grandes estruturas. Essas estruturas são chamadas de placas tectônicas. Atualmente são conhecidas cerca de 52 placas tectônicas, sendo que 14 são principais e 38 menores. Por exemplo, a placa sobre a qual o Brasil está situado, que é essa aqui, é chamada de placa sul-americana. A placa sobre a qual o continente africano está localizado é a placa africana. A placa sobre a qual os continentes Ásia e Europa estão localizados é a placa euroasiática. Enfim, nós temos várias placas tectônicas pelo mundo. Nesse outro mapa a gente consegue ver uma imagem dos nomes das placas. A gente tem a placa do Pacífico, a placa australiana, a placa de Nazca, que faz aquele limite com a placa sul-americana. Enfim, são várias. As setinhas vermelhas indicam o movimento dessas placas, ou seja, para que lado elas vão. Algumas colidem com as outras, algumas se afastam das outras. Bom, quando a gente analisa as placas tectônicas, a gente observa que existem três tipos de limite: o limite divergente, o limite convergente e o limite transformante. Esses três tipos de limite de placa ocorrem por causa do seu movimento, e as placas tectônicas se movimentam por causa das correntes de convecção. Vamos lembrar que o núcleo da Terra ele está a uma temperatura muito elevada. Ele tem uma temperatura de aproximadamente 5.000 graus Celsius. Essa temperatura elevada faz aquecer o manto ao seu redor, tornando ele mais leve. Ele vai subir, vai encontrar a litosfera, vai ficar um pouco mais frio, vai ficar mais denso e vai descer, formando assim um movimento circular. Esse movimento circular a gente chama de corrente de convecção ou movimento convectivo. É graças a esse movimento que as placas tectônicas são empurradas umas contra as outras ou uma para longe da outra, formando assim esses três tipos de limites. Bom, através desses três tipos de limites, as placas tectônicas vão interagir, formando assim estruturas de relevo diferentes na superfície. O limite transformante é aquele em que as placas se deslizam uma ao lado da outra, no movimento paralelo. Os limites convergentes são aqueles em que as placas colidem umas com as outras, e os limites divergentes são aqueles que as placas se separam umas das outras. No limite convergente, quando essas placas colidem uma em direção à outra, pode acontecer algumas situações. Ele pode acontecer de três formas: uma colisão oceânico-continental, uma colisão continental-continental ou uma colisão oceânica-oceânica. Na colisão oceânica continental, como mostra na figura e na imagem de satélite, há a formação de uma fossa oceânica ao longo do litoral e o enrugamento da placa continental. A placa oceânica, por ser mais densa, acaba afundando, entrando no que a gente chama no processo de subducção. Na placa continental, onde há o enrugamento, há a formação de uma cordilheira de montanhas com muita ação tectônica, muita sismicidade, ou seja, terremotos, e nós temos a presença de vários vulcões. Na imagem, nós vemos a Cordilheira dos Andes na parte oeste da América do Sul. Quando acontece uma colisão continental-continental, as duas placas acabam enrugando, a que for mais densa acaba afundando um pouco, entrando em subducção, e elas formam assim uma cadeia de montanhas, como acontece lá na Cordilheira do Himalaia, na Ásia. Na imagem de satélite, nós temos uma região entre a Índia e o Nepal. Na colisão de placa oceânica-oceânica, nós temos duas placas oceânicas colidindo,
A mais densa afunda, entrando em subducção, e a outra acaba enrugando, formando um arco de ilhas vulcânico, como a gente pode perceber na imagem, as ilhas japonesas. Reparem que nós temos vários conjuntos de ilhas que formam um arco. Aqui nós temos uma placa tectônica nessa região, aqui nós temos outra placa tectônica e aqui uma terceira placa. Essa aqui acabou afundando, entrando em subducção. Próximo à costa, nós temos a formação de uma fossa oceânica. E aqui, as ilhas japonesas. O limite divergente acontece quando duas placas tectônicas se afastam, empurradas pelas células, pelas correntes de convecção, fazendo com que o material magmático do manto se extravase. Assim, os continentes acabam trincados e se separam, dando origem a um novo oceano, porque as águas acabam invadindo a fenda que se forma. O nascimento do Oceano Atlântico ocorreu dessa forma. A placa africana e a placa americana eram unidas, o movimento convectivo acabou empurrando elas para sentidos opostos e o Oceano Atlântico acabou se formando. E hoje nós temos um afastamento dessas duas placas de aproximadamente 2 centímetros por ano. O limite transformante ocorre quando uma placa desliza e roça paralelamente à outra, não acontecendo, portanto, a destruição nem a criação de crosta, como por exemplo na falha de San Andreas, lá nos Estados Unidos, no estado da Califórnia. Uma placa desliza no sentido norte e a outra desliza no sentido sul, provocando a falha que vocês veem na imagem. Bom, esse movimento de deslocamento das placas tectônicas sobre o manto da Terra foi descrito pela primeira vez pelo alemão Alfred Wegener, em 1912. Ele constatou essa deriva continental, foi a forma como ele chamou esse tipo de movimento, por causa de algumas coincidências no contorno dos continentes. Ele também fez o estudo de rochas, diferentes lugares e fósseis, constatando os mesmos tipos de rochas e fósseis em diferentes continentes, embasando assim a sua teoria. Ele só não conseguiu explicar o que levava esse movimento a acontecer, o motor desse movimento, que são as correntes convectivas, porque ele não sabia da existência das placas tectônicas. Ele sabia que os continentes estiveram unidos, mas não sabia o que os separou. Assim, todos os continentes estiveram unidos numa única massa de terra, chamada de Pangeia. Em volta dessa grande massa de terra, desse grande continente chamado Pangeia, nós temos o superoceano chamado de Pantalassa. Olhando essa evolução da Terra, a gente pode perceber a Pangeia, no período Permiano, há 250 milhões de anos atrás. No Triássico, nós temos a divisão da Pangeia em duas áreas, Laurásia e Gondwana. No Jurássico, os continentes se separam um pouco mais. No Cretáceo, a separação fica maior e atualmente temos essa configuração. Detalhe aqui para a Índia, que ficava coladinha aqui no continente africano e antártico, e no seu movimento da deriva continental, ela foi rumando em direção à Ásia, colidindo com esse continente e posteriormente formando o Himalaia. Então, a Cordilheira do Himalaia foi provocada pela placa indiana colidindo com a placa euroasiática. O processo interno de formação do relevo, que a gente já começou a discutir aqui, recebe alguns nomes. São os movimentos epirogênicos, que são movimentos verticais na crosta terrestre. Eles não deformam as estruturas rochosas, eles são lentos e seculares. Eles podem ser positivos, quando acontece o soerguimento, ou seja, a elevação da crosta, e se próximo ao litoral, o mar recua. Ou negativo, que é a subsidência, quando ocorre o rebaixamento da crosta. Se próximo ao litoral, o mar avança sobre o continente. O movimento orogênico é o movimento formador de montanhas. São movimentos mais rápidos, os quais provocam deformação das camadas rochosas, causando dobras ou falhas responsáveis então pela formação das montanhas, como é o caso da Cordilheira dos Andes, as montanhas rochosas, os Alpes, o Himalaia.
Nesse tipo de movimento podem acontecer dobras, quando a rocha é um pouco mais macia e ela acaba se dobrando, como nessa imagem, ou falhas, quando a rocha é mais dura e ela acaba se quebrando, como nessa imagem aqui. Quando as placas tectônicas elas se movimentam, acabam produzindo vibrações. Essas vibrações a gente chama de terremotos ou abalo sísmico. O hipocentro é o local onde o terremoto tem origem. O epicentro é o local exatamente acima do hipocentro, na superfície, onde o terremoto é sentido com mais força. E as ondas se propagam em todas as direções. Os terremotos eles podem ser muito destrutivos, causando grandes problemas para a humanidade, destruindo estradas, prédios, provocando a queda de pontes, monumentos, matando milhares de pessoas, fazendo inclusive o solo rachar e trincar. O maior terremoto do mundo aconteceu no Chile e ultrapassou os 9 graus na escala Richter. A escala Richter é a escala que mede a magnitude de um terremoto, ou seja, quantifica a energia liberada no foco do tremor. A escala Richter ela começa em 1 e não tem um limite superior. Como tem base logarítmica, cada aumento da magnitude em número inteiro representa um aumento de 10 vezes na amplitude do terremoto. Assim, quanto mais forte o terremoto, é ampliado em 10 vezes o seu grau de destruição, porque a sua energia aumenta muito. A escala Mercalli é uma outra escala usada para medir os terremotos, porém, ela mede a intensidade dos terremotos por causa de seus efeitos, e ela vai de 1 a 12 em números romanos. Outra consequência da movimentação das placas tectônicas é a formação de vulcões. Os vulcões são rupturas na crosta por onde extravasam o material do manto, o magma. Quando esse material do manto, chamado de magma, extravasa na cratera de um vulcão, nós damos o nome de lava. Então, essa aqui é a anatomia de um vulcão. Nós temos a cratera, o buraco por onde a lava sai, o cone vulcânico, é a montanha formada em torno da fenda, a chaminé é o duto que liga a câmara magmática até a cratera, lava o material magmático que escorre na parte externa do vulcão e às vezes podem acontecer a formação de chaminés secundárias. Nas imagens, a gente consegue observar vulcões entrando em erupção. Às vezes, a lava é um pouco mais fluida e escorre como se fossem rios. Às vezes, ela pode ser um pouco mais densa e explodir. São vulcões mais perigosos que espirram lava a quilômetros de distância. Ou as erupções podem ser de cinzas, liberando muito enxofre na atmosfera. Há uma área do planeta com uma intensidade maior de incidência de terremotos e vulcões. É o chamado Círculo de Fogo e ele fica em volta do Oceano Pacífico, pegando toda a costa oeste do continente americano, a costa leste e sudeste da Ásia e grande parte das ilhas da Oceania, formando um anel de fogo, como é apelidado. Essa área possui cerca de 82% dos 535 vulcões ativos existentes no planeta, e ela inclui a Cordilheira dos Andes, as Montanhas Rochosas e as ilhas japonesas, além da Indonésia e das Filipinas. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe com os colegas e até a próxima aula. Tchau!